Homenagem ao pastor Antônio Eduardo. Chamado para servir no campo missionário. Hoje nos reunimos para celebrar não apenas a vida de um homem, mas o legado de um verdadeiro servo de Deus, o pastor Antônio Eduardo. Desde a juventude, quando muitos ainda buscam seu caminho, ele já ouvia com clareza a doce voz do chamado divino. Com a Bíblia no coração e os pés dispostos a caminhar por onde o Senhor o enviasse, ele cruzou estradas de terra, enfrentou dificuldades e desbravou lugares esquecidos, tudo para levar a mensagem transformadora da cruz. Em cada vila, em cada tenda armada, ele não apenas pregava, ele se doava. Foi pastor, amigo, conselheiro e, acima de tudo, um reflexo do amor de Cristo. Sua coragem era silenciosa, sua fé era firme e sua missão era clara: alcançar vidas, formar discípulos e glorificar a Deus. Fundador de igrejas onde antes não havia nada, ele deixou como legado não apenas construções de tijolos, mas casas espirituais edificadas na rocha. Onde muitos viam desolação, ele viu campos brancos para a colheita. Hoje, olhamos para o caminho que ele percorreu e vemos frutos, vidas transformadas, famílias restauradas, líderes formados. O seu exemplo é um farol que nos inspira a seguir com fidelidade e zelo. Pastor Antônio Eduardo, sua jornada é uma carta viva do Evangelho. Sua história é um hino de serviço. Seu nome será sempre lembrado como um homem que disse sim ao chamado e nunca olhou para trás. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Evangelho segundo Marcos, capítulo 16, versículo 15. Obrigado por ser a resposta a esse chamado. Seu legado viverá em cada alma tocada pelo amor que o Senhor plantou através de suas mãos. Graça e paz, irmãos de Rolândia. Que alegria vocês começando aí o Ministério Ouvir e Crer, para que a mensagem da fé e do Evangelho simples flua em Rolândia, em São Paulo, no Brasil. Glória a Deus. Pastor Antônio Eduardo, tamo junto. Graça e paz, querido, nosso carinho, nosso abraço. Estamos iniciando mais um culto no seu lar, Ouvir e Crer. Quero agradecer a você aí, meu amigo, minha amiga, que está juntamente conosco aí. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, você que ainda não se inscreveu, se inscreva, ative o seu like, deixe o seu joinha e compartilhe aí essa mensagem. Que Deus venha abençoar a sua vida, né? Você que quer participar do nosso grupo de WhatsApp, né? Nós vamos deixar aí, né, o nosso WhatsApp, que é o 43 98848 7976. Querido, hoje nós vamos estar aí ministrando uma palavra de Deus, uma palavra profética para a sua vida. Queremos agradecer a você grandemente, né, que Deus possa abençoar a sua vida, querido. Hoje, né, Deus ele tem o propósito, Deus ele tem a graça, Deus ele tem a fidelidade para a sua vida. E nós queremos aí propagar Jesus na sua vida, independente de placa, de religião, de credo, mas nós queremos mostrar para você que você é importante na presença de Deus. E o Ministério Ouvir e Crer Rolândia, né? Nós estamos aqui, né, sobre a paternidade do pastor Heber Rodrigues, do apóstolo Heber Rodrigues, que nos deu essa autonomia para estar aí, né, começando o Ouvir e Crer em Rolândia. Creio que o Senhor tem muitas coisas, né? E nós vamos falar hoje um pouquinho sobre fé, um pouquinho sobre semente, um pouquinho sobre milagres, um pouquinho sobre a oração em línguas, né? A edificação da igreja, né? É importante isso, né? Porque muitas vezes nós perdemos esse foco quando nós deixamos
de acreditar na palavra de Deus, né, querido? Muito importante nós estarmos aqui, né, e falar o quanto Deus ele é bom para nos abençoar as nossas vidas. Então, seja bem-vindo ao Ouvir e Crer no seu lar, né? Que Deus possa suprir as suas necessidades aí em nome de Jesus, né? 2 Coríntios, capítulo 9, e o verso de número 6, é uma palavra bastante importante. Eu gostaria que você prestasse atenção nessa palavra, porque ela vai falar de prosperidade dentro da palavra de Deus, né? Daquilo que Deus pode fazer na sua vida, dependendo daquilo que você semear, dependendo daquilo que você plantar, né? Então, quando Paulo ele inicia esse texto, ele começa dizendo assim, ó, isto afirmo, então ele está dando uma afirmação, que aquele que semeia pouco, colherá pouco. E o que semeia com fartura, também colherá com fartura. Então é interessante que Paulo ele começa afirmando assim, olha, o que semeia pouco, vai colher pouco. Mas o que semeia com fartura, vai colher com fartura. É interessante isso daí. Porque muitas vezes nós queremos ter uma colheita abundante, sacudida, transbordante, mas nós não plantamos, nós não semeamos. Ou nós semeamos um pouquinho, ou nós semeamos ali aquele pouquinho, e nós queremos ter uma colheita abundante, transbordante, recalcada, sacudida, não é? Mas nós não plantamos o suficiente para termos essa colheita em proporção. Por isso que quando você mergulha na oração em língua, por isso que quando você mergulha na palavra, Deus começa a trazer entendimentos para você que a religião não te traz, né? Quando Paulo afirma aqui que o que semeia, né, é aquilo que nós semeamos, né, que é a chave daquilo que nós fazemos, né, o zelo daquilo que nós fazemos é aquilo que nós vamos colher. É a proporção, né? É a proporção. É a contribuição. E Paulo vai dizendo assim, cada um contribua segundo propôs o seu coração. Querido, cada um contribui o que propõe no seu coração. O que você tem proposto no seu coração? Né? Numa mensagem passada, eu disse o que nós temos feito para Jesus. O que nós temos feito no reino de Deus. Qual é a proporção que nós temos feito para Deus? Muitas vezes nós achamos que porque vamos à igreja, porque frequentamos uma igreja, uma religião, uma denominação, nós achamos que estamos fazendo muita coisa. Ah, não, mas eu vou na igreja, Querido, isso não leva em conta. Deus quer muito mais além. O que nós temos gerado? O que eu tenho gerado em Cristo? É isto que eu quero que você entenda nesta noite. O que eu tenho gerado para Deus? Qual é o meu propósito? O que eu tenho proposto dentro do meu coração? Para que aquilo que Deus tem na minha vida, ela possa ser transbordante, sacudida e recalcada. Depende daquilo que eu estou semeando, né? Daquilo que eu estou semeando no reino. E quando nós falamos em semeadura, há um choque, né? Porque logo vem aquela pergunta normativa, normal, de que, olha, mais uma vez vão pedir dinheiro, né?
Mais uma vez vão pedir dinheiro. Né? E o que eu fico assim vendo é que as pessoas elas não têm consciência do terreno que elas poderiam semear e não semeiam. O terreno que elas podiam semear e não semeiam. Por isso que Paulo fala que o que semeia pouco, a pessoa semeia pouquinho, vai colher pouco. O que semeia abundância, vai colher abundantemente. Né? Cada um contribua segundo propôs o seu coração, não com tristeza ou por necessidade. Querido, você tem que fazer com alegria. Você tem que semear com alegria, não com necessidade. Aí eu vou semear porque eu estou passando. Não, você tem que semear com alegria no seu coração. Você tem que semear com alegria. Você tem que plantar. Você tem que ter um propósito dentro do seu coração. Né? E há um ensinamento errado que as pessoas têm de que, mas eu vou ofertar, eu vou contribuir e Deus vai me dar. Deus vai, querido. Porque Deus dá semente ao que semeia. Né? O propósito de você semear. E nós temos um exemplo, que é a multiplicação dos pães e dos peixes. Né? Veja que aquele rapaz, ele tinha levado uma porção para ele, mas no momento que ele entrega para Jesus aqueles pães e aqueles peixes, há uma multiplicação. A partir do momento que eu semeio no reino, a partir do momento que eu semeio no reino de Deus, eu começo a multiplicar na minha vida, nas minhas finanças, né? Eu começo a multiplicar na minha vida. Mas eu preciso me dispor, eu preciso ter que querer, né? Como aquele jovem, né? Ele poderia bem dizer assim, não, eu trouxe para mim, eu não vou dar. E não era obrigado a dar. E ninguém é obrigado a semear no reino. Né? Ninguém é obrigado a semear no reino. Né? A gente acha que quando a gente semeia no reino, a gente está perdendo. Não é? Eu vou dar dinheiro, eu vou contribuir. Não, querido. Você vai estar semeando numa terra fértil, produtiva. E Deus não se deixa escarnecer. É por isso que a nossa vida ela tem que gerar um propósito. A nossa vida ela precisa gerar um propósito dentro de nós. E esse propósito ele traz uma evidência dentro das nossas vidas. É muito importante nós entendermos, né? É muito importante nós entendermos que o Evangelho é negar a si mesmo. É muito importante nós entender que o Evangelho é nós negarmos a nós mesmos. E será que nós estamos negando a nós mesmos? Será que eu estou negando as minhas vontades, os meus desejos, as minhas ambições, né? O projeto? Será que eu estou negando? Será que realmente eu estou disposto a tomar a minha cruz e seguir Jesus? É bem diferente do evangelho que hoje nós ouvimos, né? É bem diferente daquilo que a gente ouve. É bem diferente. Eu quero chamar a sua atenção nesta noite, para que você faça um propósito com Deus, né? Que você faça uma aliança com Deus, para que você comece a gerar algo dentro de você.
E você começa a produzir algo dentro de você. Nós não podemos ser escravo do dinheiro, mas o dinheiro precisa ser o nosso servo. Nós não temos que servir o dinheiro tem que servir nós. E se eu não semear, querido, eu não colho. Não adianta. Se eu não semear, eu não colho. E vai depender da semente que eu semear. Vai depender da semente que eu semear. Eu sempre coloco e sempre parafraseio a seguinte forma. Um agricultor, quando ele vai semear uma semente na terra, ele não pega a pior semente. Não. Ele não vai lá no armazém e diz, eu quero a semente mais barata que tiver aí que eu vou semear. Não, ele quer a semente melhor que tem. Porque ele quer ter uma colheita melhor do que foi a passada. Você está me entendendo? No reino de Deus é a mesma coisa. Muitas vezes nós semeamos resto. E nós queremos colher o melhor dessa terra. Isaías 1:19 diz, se você me ouvirdes e me obedecer, comereis o melhor dessa terra. Mas se nós não semeamos o melhor, nós não vamos colher o melhor. E para chegar a esse entendimento, querido, nós precisamos mergulhar na oração em língua. O ouvir e crer é isso. Oração, meditação, oração em língua, confissão de palavra. Mergulhando num processo onde Deus entra e traz a essência daquilo que nós precisamos. Cada um contribua segundo o propósito do seu coração. Não com tristeza e nem por necessidade. Porque Deus ama quem dá com alegria. Não adianta eu ofertar e estar triste no meu coração. Não adianta eu levar uma oferta no altar e o meu coração está triste. Querido. Muitas vezes nós não entendemos o processo de Deus. Muitas vezes nós não entendemos a graça de Deus. Muitas vezes nós não entendemos aquilo que Deus tem. E quando Paulo vai escrevendo, ele diz assim, Deus pode tornar abundante em vocês toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo e ampla suficiente, vós sejais abundante em toda obra, como está escrito, distribuiu e deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. Distribuiu e deu aos pobres. Querido, 1 João capítulo 3, verso 17, diz assim, presta atenção. Se você possui bens do mundo e vê o teu irmão passando necessidade e não ajudar ele, o amor de Deus não está em você. O amor de Deus não está em você. Por quê? Porque distribuiu aos pobres. Quando aquele jovem rico vai até Jesus, ele diz assim, bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus disse, observasse a lei, os mandamentos. Não, desde criança e tal, tem obediência. Aí Jesus disse, bom, te falta uma coisa, meu jovem. Aí ele disse o quê? Vai, vende o que tens, reparte aos pobres, depois vem, segue-me e terás um tesouro no céu. A Bíblia diz que aquele jovem entristeceu. Hoje tem muitas pessoas nessas condições. A religiosidade, querido. Hoje existem muitas pessoas dentro de igrejas que estão morrendo. Existem muitas pessoas dentro das igrejas, que estão passando necessidade. E o problema não é meu. Às vezes as pessoas jogam até para o pastor. O pastor não ajuda. Mas espera um pouco. Se você sabe que o teu irmão está passando necessidade, e você não enfia a mão no bolso e ajuda ele, o amor de Deus não está em você. Se Deus mostrar uma necessidade para mim, querido, é eu que tenho que fazer. Eu tenho que me virar. Se Deus
mostrar uma necessidade para mim, eu não tenho que falar com o pastor, eu não tenho que falar com ele, não, eu que tenho que resolver a necessidade daquela pessoa. Por quê? Porque Deus colocou na minha mão. Você está entendendo? Ah, mas pastor, eu não tenho. Se vire, faça. Quando o Jesus disse para os discípulos dar o que comiam, qual foi a reação dos discípulos? Senhor, 200 denários não dá para comprar pão para esse povo, despede. Aí um disse, mas pera lá, mas tem um menininho aí, ó, um rapazinho que tem 5 pães e 2 peixinhos. Ô, meu amigo, se 200 denários não dava para alimentar, 5 pães e 2 peixinhos dava. Mas eles queriam jogar a responsabilidade para o rapaz. Hoje também é dessa forma. Nós queremos jogar a responsabilidade para o governo, para o prefeito, para o vereador, para a assistência social, sendo que o papel é nosso. Pega Atos dos Apóstolos 4, verso 32. Entre eles não havia nenhum necessitado, querido. Na igreja primitiva não tinha necessitado. Na igreja primitiva, se havia um necessitado, eles se reuniam, vendiam suas propriedades, depositavam ao pé dos apóstolos e repartiam segundo a sua necessidade. E não perguntavam se era da igreja A, B ou C ou D. O Ministério Ouvir e Crer, ele quer trazer uma visão diferente. É uma visão de reino. Né? É aquilo que o apóstolo Heber Rodrigues prega. É aquilo que a visão é você ajudar o seu irmão. Por quê? Porque Deus dá semente ao que semeia. Deus só vai dar semente para você se você semear, querido. Se você ficar assim, Deus não dá semente. Deus não ajuda. Deus dá semente ao que semeia. E nesta noite eu quero trazer essa visão para você. Talvez você possa dizer assim, nossa, mas eu vou ter que ofertar. Sim, querido. Você vai ter que contribuir, vai ter que ajudar, vai ter que fazer. Qual é o propósito que todos nós estamos nessa terra com um propósito. Qual é o propósito que você tem? É de ajudar. Então eu quero chamar a sua atenção nesta noite, para que Deus possa te abençoar você, para que Deus possa trazer um conhecimento para que você possa ser abençoado, né? Qual é o valor da sua oferta? Você já se perguntou? Qual é o valor da sua oferta? O que essa oferta que você leva no altar, que você ajuda, é para você? Né? Qual foi a oferta que Deus pediu para Abraão? Gênesis 22. O filho. Por que Deus pediu o filho? Porque o filho de Abraão, Isaque, era o que ele tinha de mais valor. Então Deus coloca a prova. Muitas vezes Deus ele coloca a prova para ver até onde você vai com ele. Não é? Eu não vou ofertar. Eu sempre costumo perguntar qual é o valor da sua oferta. O que essa oferta que você dá representa para você? Uma ninharia? Nada. Porque o valor da sua oferta é que demonstra e aponta o que Deus é na sua vida. E quando nós entendemos esse processo, nós aprendemos a ser liberal. Você acha que foi fácil para Abraão entregar Isaac? Você acha que é fácil seguir Jesus? Você pode ser um religioso, ter uma religião. Você pode ser um frequentador de igreja. Né? Mas você tem que ser um adorador diferente. Quando você vê o teu irmão passando necessidade, você ir lá e ajudar. Você ir lá e contribuir. Abençoar.
Aí você vê o teu irmão, você corre lá na igreja e fala, pastor, olha, tem um irmão que está passando necessidade, mas Deus mostrou para quem? Para o pastor ou para você? Ah, Deus mostrou para mim, então faz. Se vira, dá seus pulos, abençoa a obra, querido. Quantas pessoas precisam de nós? Você está me entendendo? O que nós temos gerado? Qual é o valor da minha oferta? Deus dá semente ao que semeia, e pão para alimentar, alimento, e também suprirá e aumentará a semente e multiplicará o fruto da justiça de vocês. Assim vocês serão enriquecidos em tudo para toda generosidade. Nós somos enriquecidos para quê? Para toda generosidade. Nós temos que ser generosos. E é aí que nós vemos quem é generoso e quem não é, né? Então nós somos enriquecidos para quê? Para ser avarento? Nós somos enriquecidos para quê? Para toda generosidade. Para toda generosidade nós somos enriquecidos. Para ser generoso. O que é generoso? Ajudar as pessoas, querido. Independente se é crente, se é católico, você ajudar as pessoas. Para que elas possam ter aquilo que nós necessitamos. Então, ouvir e crer é isso. Nós estamos começando o Ministério Ouvir e Crer aqui em Rolândia, né? Por enquanto, nós só estamos com os cultos online, né? E 2 semanas aí, praticamente, a gente não fez, né? Porque nós tivemos um problema sério. E a gente não conseguiu fazer, mas agora, a partir já de hoje, então, os nossos cultos online será quinta, sexta e sábado. Nós vamos ter quinta, sexta e sábado. E assim que a gente, né, tiver já um pessoal bom, a gente vai para um salão, né? A gente está visitando, né? Ontem, inclusive, a gente ficou muito preocupado, né, com a família do Seu Dito, que o Seu Dito, infelizmente, veio a falecer em decorrência de um acidente. A gente esteve lá na casa deles, são pessoas católicas, mas abriu a porta para a gente estar orando, estar lá visitando. Nós vamos estar segunda-feira, a gente vai estar indo com a minha esposa lá. E o ouvir e crer é isso aí, querido. É levar a palavra. É ensinar você a mergulhar na oração. O maior segredo para nós termos vitória é a oração em língua. Quando você começa a mergulhar na oração, você começa a desvendar mistérios que estavam travados dentro de você. E você começa a sentir a presença de Deus. Então, quando nós mergulhamos nesse processo, nós começamos a entender o propósito de Deus na nossa vida. E muitas vezes nós estamos há 20 anos dentro de uma igreja e nós não entendemos o propósito. Nós achamos assim que é assim mesmo, que não é. Não, não, querido. Nós precisamos entender um propósito. Deus tem um propósito na minha vida. Né? E eu louvo a Deus, né, pela confiabilidade que o apóstolo Heber teve com nós, né, de nos designar o ouvir e crer aqui em Rolândia. Né? Para poder mostrar para você que o evangelho é amor, que o evangelho é simplicidade, que o evangelho é propósito, que o evangelho é dedicação e que você pode ser abençoado. Né? Romanos, capítulo de número 10, diz assim: e assim a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, querido. Qual é o tempo que você tem para ouvir Deus? Qual é o tempo que eu tenho para ouvir Deus? Propósito, querido.
um propósito para que Deus possa suprir as suas necessidades, para que Deus possa abençoar a sua vida e trazer a essência de um milagre para você. Que nesta noite você possa entender esse propósito. Que nesta noite você possa exaltar o nome de Jesus, né? A diferença, querido. O Evangelho é amor. O Evangelho é suprir a necessidade do próximo, né? O Evangelho é você chorar com os que choram. O Evangelho é você sorrir com os que sorrem. E é por isso que nós queremos nesta noite trazer esse Evangelho para você. Mostrar para você a possibilidade que Deus pode mudar essa vida. Que Deus pode transformar a sua vida. Quem sabe você diz, pastor, mas eu estou há tanto tempo dentro de uma igreja. Querido, você só vai se descobrir quando você mergulhar na oração. Quando você mergulhar na palavra. Deus tem que trazer uma palavra para o seu coração. E muitas vezes a palavra ela precisa ser gerada dentro de nós. Para que a gente possa entender o propósito de Deus. Porque cada um de nós temos um propósito, né? E para cada um Deus deu um talento, né? Agora você que precisa multiplicar. É você que precisa semear. É você que precisa plantar. Você quer ter uma colheita abundante? Semeia. Você quer ter semente e abundância? Semeie. E Deus vai te abençoar a sua vida. Venha fazer parte do Ouvir e Crer Rolândia. Venha ouvir, venha fazer parte desse ministério, querido. Ah, mais uma igreja? Não, não é uma igreja, querido. É um corpo de Cristo. Né? Venha fazer parte desse ministério. Venha conhecer o Ouvir e Crer. E você vai entender a diferença entre o amor de Deus e a religião. Amém? Querido, que Deus abençoe a sua vida. Que Deus te guarde. Uma ótima noite de sábado, domingo de paz, de alegria. E você que quer fazer parte do Ouvir e Crer Rolândia, pode entrar em contato com o pastor Eduardo, pastor Antônio, pelo 43 98848 7976 ou pelo nosso telefone fixo, que é o 3772 2099. Ligue para nós, nós vamos atender, nós vamos visitar você, nós vamos orar com você, nós vamos suprir a sua necessidade. Venha fazer parte do projeto Resgatando Vidas, né? Que é muito importante, querido, você nos ajudar. Quem sabe você está aí e você diz, pastor, mas eu queria ofertar. Você pode ofertar. A nossa chave do Pix é o nosso celular, 43 98848 7976. É o nosso Pix, você pode ofertar. Pastor, eu queria ser um dizimista. Você pode dizimar no nosso ministério, querido. Você é livre. Se você quiser ser um dizimista, se você quiser, nós temos o envelope do dízimo. Você pode nos dizimar no nosso ministério, no Ouvir e Crer Rolândia. Você pode ser um ofertante. Pastor, eu queria fazer uma oferta alçada. Pode fazer, é só você ligar para nós. Manda um joinha no zap, nós retornamos para você. E aí nós passamos certinho a chave do Pix, o número da conta, e você vai abençoar, querido. Você vai semear. E a semente que você semear, você vai ter uma colheita. Porque Paulo diz que o que semeia pouco, pouco colherá. Mas o que semeia abundante, abundantemente colherá. Cada um contribua segundo o propósito do seu coração, querido. É simples, é só você se perguntar qual é o valor da oferta que eu vou dar para mim. O que essa oferta significa? Amém, querido? Então venha fazer parte do Ouvir e Crer Rolândia, né? Deus abençoe a sua vida. Ótima final de semana, ótimo domingão que está chegando, né? Deus vai te abençoar você. E
Deus vai suprir a sua necessidade. Amém? Venha por Ouvir e Crer, Rolândia. Até o nosso próximo encontro do Ministério Ouvir e Crer. Deus abençoe a sua vida. Precisando de uma palavra, precisando de oração, ligue para nós, 43 98848 7976. Um abraço do pastor Antônio Eduardo.